Olá pessoal, meu nome é Joabson. Aqui está mais um vídeo a falar sobre os puritanos. Este é a segunda parte a falar sobre os propósitos dos puritanos. O primeiro vídeo eu falei acerca do começo da reforma. Os 3 primeiros focos que eles tinham. Tanto de fazer uma reforma no governo eclesiástico da igreja, uma reforma na sociedade, ou seja, na família, e no governo civil. E agora, nesse segundo propósito, na segunda parte, falando ainda sobre o propósito, estarei falando sobre o desenvolvimento dessa reforma. Fica aí que eu estarei falando um pouco da história da igreja e do desenvolvimento. Amém? Então, pessoal, os puritanos, eles tinham um grande desejo de reformar a igreja da Inglaterra e da Escócia. Eles ainda viram que ainda não foi o suficiente ao decorrer da reforma que começou pelos pais da igreja. Ou seja, por João Calvino, Lutero, Zwinglio, Martin Bucer, todos estes reformadores, John Knox também em si. Mas o movimento puritano começou mesmo na Inglaterra em si e foi espalhando consequentemente nos outros países, ou seja, interligado nesses 2 países, Inglaterra e Escócia. Fala que eles começaram a pregar de tal forma, tão grandemente, que a influência deles foi se instalando muito grandemente. Eu não duvido que isso não foi também o derramar também do Espírito Santo, porque crendo assim que foi o Espírito Santo meio que veio e dispôs os corações a ouvir a pregação puritana, ou seja, colocou fome, sede de ouvir a palavra de Deus. E no decorrer disso tudo houve uma perseguição pelo governo inglês. Eles temiam que este movimento poderia ameaçar, ou seja, o seu governo político. E imediatamente eles prosseguiam com a perseguição contra os puritanos. Mas o que sucede é que, mesmo com essa perseguição, a influência dos puritanos foi por todo o país da Inglaterra. E nesse movimento todo, muitas pessoas iam ouvir os puritanos. Muitos milhares, ou seja, tanto da Escócia quanto da Inglaterra, iam se congregar para ouvir a pregação puritana. Depois de 30 anos de pregação, desde o início do movimento, a mensagem dos puritanos começou a produzir mudança nas 3 áreas que eles realmente estavam desejando que acontecesse essa mudança. E os primeiros pregadores que trouxeram a mensagem para trazer essa reforma, eles durante os 30 anos, eles não viram o resultado da pregação deles. E logo, imediatamente, mas mesmo assim, eles deixaram um grande legado. Eles pregavam ao máximo, oravam muito, se dedicavam bastante, escreveram muitos livros e trouxeram, assim, excelentes professores na Universidade de Cambridge e Oxford. E, ou seja, mas durante esses 20 e 30 anos, quando eles começaram a pregar, eles não receberam o apoio que eles queriam receber. Mas, de repente, no final do século XVI para o século XVII, ocorreu uma tremenda resposta da pregação dos puritanos. E, nesse sentido, assim, ocorreu depois, mais tarde. E o que eu posso tentar tirar disso também é que tudo isso mostra, da mesma forma como eles fez, tudo isso nos ensina que todo trabalho que a gente faz para Deus, a gente não deve perder a paciência por não ter o resultado de imediato. Porque o que nós fazemos para Deus não é em vão. Há um certo tempo para a colheita. Pode ser que da minha forma Deus esteja usando da minha forma como muitos na internet, ou seja, cada servo piedoso em si, Deus está usando, preparando uma tremenda bênção para a próxima geração seguinte desfrutar dessa bênção, do plantio que a gente está fazendo hoje. Tanto com testemunho de vida, tanto com ações e obras
ministeriais em tudo. E, ou seja, mesmo que a gente não consiga viver o suficiente para alcançar, se alegrar nessas bênçãos, nos frutos colhidos da obra, sei que no grande dia, no último dia, no grande dia da colheita, Deus vai nos recompensar por tudo que a gente fez em pró da sua obra, da sua palavra, do seu evangelho a ser proclamado em toda a terra, até o confim da terra, certo? E ou seja, o que importa mesmo é que o Senhor Jesus Cristo receba glória, ou seja, seja coroado com 1000 coroas, que seja exaltado, seja engrandecido, e da mesma forma, tendo isso, a glorificar a Deus. Sei que a gente é muito ansioso, a gente quer o tempo para já, de imediato, agora, mas o calendário de Deus não funciona segundo o desejo do nosso coração, segundo a ansiedade do nosso coração. E continuando em si, os puritanos, houve um grande conflito nesse meado dessa reforma, tanto no governo, no Estado Civil. Vou mencionar só um detalhe bem resumido acerca do que aconteceu. O que eu posso detalhar sobre isso é que o governo inglês, ou seja, o rei Carlos I, odiava muitos puritanos. E ele era secretamente um católico romano e sendo considerado o cabeça da igreja da Inglaterra. E ele tendo essa autoridade, sendo cabeça da igreja, ele elegeu um arcebispo para poder governar o governo da igreja. Ou seja, para trazer as ordens que ele queria. E esse arcebispo chamado Laud, ele também era preconceituoso, ele também odiava os puritanos. Porque, certa feita, segundo dado que todo ministro puritano que era elegido para o ministério, ele colocava uma letra P para descartar, para um modo assim de perseguir também nessa área. E ele trouxe grande perseguição contra os puritanos. E foi nesta época que os pais peregrinos cruzaram o oceano, vieram da Europa para a América do Norte. Dessa forma, os primeiros peregrinos colonizadores da América do Norte foram aqueles puritanos perseguidos pelo rei Carlos I e por esse arcebispo ao comando do rei Carlos. E durante muitos anos, o rei Carlos I não reuniu nenhum parlamento. Ele governou de forma irregular durante o governo dele. E subitamente ele passou por um processo que ele se viu deparado com uma guerra que ele ia enfrentar contra a Escócia. Mas ele estava sem recurso financeiro para entrar nessa guerra. E sem recurso para entrar nessa guerra, ele decidiu reunir o parlamento. Mas o que ele contestou que ele reuniu esse parlamento, ele viu que todos os partidos eram a favor dos puritanos. E logo ele dissolveu nessa ocasião. E logo depois, como não havia tesouro, não havia dinheiro, não havia recurso, ele logo, ao passar disso, enquanto isso lá em Edimburgo, o rei começará uma guerra litúrgica, ou seja, lá na Escócia, ou seja, ele começou a entrar numa guerra litúrgica contra a doutrina que estava na Escócia. E um grande pai do puritanismo, o pai do presbiterianismo, é o John Knox, praticamente considerado também, que começou uma grande reforma na Escócia. E isso ainda vou falar nos próximos vídeos, eu vou falar ainda sobre o John Knox. Mas aqui, os escoceses, eles estavam furiosos com este mandato do rei Carlos I também, a tentar uma guerra litúrgica contra a igreja da Escócia, porque ele queria introduzir o livro de oração comum, sendo que a Escócia já era bem mais reformada que a Inglaterra. E eles, da mesma forma, eles já estavam preparados para agir de uma forma que eles pudessem ir contra o que o rei estava tentando fazer. E imediatamente ele mandou algumas tropas ali para tentar introduzir o livro de oração comum, que tinha praticamente algo humano, doutrina de homens. E isso os escoceses tinham visto nesse livro de oração comum. E logo quando eles foram, ou seja, o rei Carlos enviou uma tropa, ou seja, o arcebispo Laud, ou seja, todos esses para a igreja da Escócia para tentar introduzir esse livro de oração comum. Mas